A gente já começou o nosso encontro de hoje com muitas informações, né? Fizemos uma primeira atividade síncrona, fizemos a segunda, então várias atividades iniciais. A primeira atividade era mais para apresentar uma nova possibilidade de teste, de pesquisa, de sondagem, que também pode funcionar como um questionário curto durante a aula, que é a enquete. Já a atividade questionário, ela é empregada para provas, listas de exercício, testes, autoavaliação, mais longas e com uma infinidade de tipos de questões que podem ser empregadas. Então, agora, só compartilhando de novo o meu espaço com vocês, eu já deixei um questionário aqui numa configuração padrão, como o Moodle traz, já inseri, onde que está a atividade questionário. Então, eu estou aqui com a edição com o botão ativar edição clicado, aparecem os ícones de edição todos da plataforma Moodle para mim, está visível, né? Bom, ao clicar em adicionar uma atividade ou recurso, eu consigo ter acesso às atividades e recursos que o Moodle disponibiliza dentro da plataforma. Então, nas atividades, a enquete foi a que nós utilizamos no início da nossa aula e o questionário foi o que vocês acabaram de responder. Pode ser que alguns de vocês já responderam algum questionário da plataforma Moodle em algum curso, alguma disciplina que fez, ou até mesmo docentes que utilizam essa atividade se colocam no papel de estudante dentro da plataforma Moodle para verificar como o aluno está vendo o seu questionário, mas agora a gente vai trabalhar os detalhes dessa atividade. Então, para adicionar uma atividade questionário, basta selecionar aqui, clicar no botão adicionar, certo? Não fiz isso porque eu já tinha inserido aqui um exemplo de questionário. Bom, quando você adiciona um questionário, você adiciona ele em branco. Ele não tem questão nenhuma lá dentro. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos editar esse questionário. Ao editar, abre a possibilidade de adicionar questões. Eu posso adicionar uma questão no questionário, realizando uma nova questão já para esse questionário, uma questão do banco de questões ou uma questão aleatória. Banco de questões é o assunto que nós vamos trabalhar na aula de sexta-feira, já que o curso tem 2 encontros referentes à atividade questionário, tá? Então, organizar o banco de questões a gente vai ver tudo na sexta-feira. Eu vou fazer uma nova questão para esse exemplo de questionário específico. Ao clicar em mais uma nova questão, a plataforma Moodle me disponibiliza os tipos de questões que o Moodle apresenta, ou seja, múltipla escolha, verdadeiro ou falso, resposta curta, dissertativa, todos esses modelos de questões a plataforma Moodle possui. Tá? Cada uma dessas questões tem uma configuração específica, um detalhe, algo que tem que ser feito na elaboração da questão. Todas elas, de todas elas, a grande maioria podem ser corrigidas automaticamente pela plataforma Moodle. Basta configurar de forma adequada. Exceto a questão dissertativa, que você tem do formato dissertação, porque você tem que avaliar manualmente, ou seja, o aluno vai responder ou por texto online ou por arquivo, e você vai ter que ir lá abrir a questão e fazer a correção manual. Nós vamos ver então agora a questão verdadeiro ou falso. Tá? Como fazer a configuração. Então, cliquei aqui. Esse tipo de questão me permite realizar uma afirmação e eu estou pedindo para os alunos se ela é uma afirmação verdadeira ou falsa, né? Uma sentença. Então, clicando em verdadeiro ou falso, só tem 2 opções de resposta. A questão ou é verdadeira ou é falsa. Adicionar. Ao adicionar a questão verdadeiro ou falso, aparece essa página que é referente à configuração dessa questão. Então, aqui eu vou dar um nome para essa questão, que é sobre a atividade que vocês acabaram de fazer, a atividade enquete. Então, eu vou fazer uma afirmação, já deixei o texto aqui
pronto para mim escrever. Então, aqui nesse campo, aqui, texto da questão, é onde entra a afirmação. Então, aqui eu vou colocar aqui a enquete, a atividade enquete. Enquete permite construir pesquisas com o objetivo de coletar dados dos participantes. Então, eu quero saber se essa afirmação ela é verdadeira ou falsa, tá? Esse é o conceito da atividade enquete que eu acabei de mencionar para vocês no início da nossa aula, após vocês realizarem a primeira atividade síncrona. E aqui, o restante da configuração, a resposta certa, no caso, é verdadeira. Então, basta selecionar ali o verdadeiro. Feedback geral, poderia colocar, ou posso deixar em branco também, poderia colocar aqui, por exemplo, essa questão tem o objetivo de avaliar as atividades da plataforma Moodle, por exemplo. Eu vou deixar em branco nesse momento. Depois, o feedback para a opção verdadeiro. Verdadeiro é correto? Então, parabéns, sua resposta está correta. Mas poderia também deixar em branco, sem esse feedback. Sua resposta está correta. E, para a resposta falso, que está errado, reveja seus conceitos. Mas também poderia deixar sem esses campos preenchidos. No final, esses dois campos de configuração podem ser deixados como padrão da plataforma Moodle, salvar mudanças. Então, sempre que eu editar uma questão, já está aqui a questão verdadeira ou falso. Quero ver como é que ela ficou, eu posso clicar nessa lupa que abre a visualização da atividade da questão que eu acabei de elaborar. Então, está aqui, a atividade enquete permite construir pesquisas com o objetivo de coletar dados dos participantes. Escolha uma opção, verdadeiro ou falso. Certo? Então, essa é a questão verdadeiro ou falso. Na sequência, eu chamo o professor Alfredo, que vai trabalhar com vocês a questão do tipo associação. Professor Alfredo? Olá, boa tarde a todos. Então, continuando aí, nós estamos vendo vários tipos de questões. Uma das questões que eu acho bastante interessante, a questão de associação. Vou mostrar para vocês, vocês inclusive fizeram ali naquele questionário que vocês responderam, vocês fizeram uma questão da associação. Então, vou mostrar como se monta essa questão aí. Vou colocar aqui a tela, apresentar. Eu vou criar já dentro do banco de questões, depois a gente vai ver as questões, então, mas é muito semelhante, né? Então, criar uma nova questão. Aqui, uma questão de associação, está aqui. Adicionar. Lembrando, para fazer isso, tem que estar o modo ativado de edição. O nome da questão, aqui, uma questão de associação. E professores. Vamos botar aqui. Qual é o texto da questão? Já deixei aqui o texto elaborado. O que nós vamos fazer? Para ser uma coisa mais palpável, né? Que a gente está aí. Vou fazer a associação dos nossos professores ministrantes aqui com as disciplinas que eles trabalham no colégio, tá? Então, vamos lá. Aqui, então, coloco o texto da questão, né, o chamado, vou colar aqui, ou escrever, e aqui a gente vai colocar as opções, tá? Então, as opções ali eu elaborei, se vocês virem aqui, ó, as colunas, né? Quero associar aqui, então, a professora Ana Karina, professora de Química. Eu deixei a foto aqui também, para quê?
para que vocês possam observar que a gente também pode trabalhar com figuras, pode trabalhar com as fotos. Então, tanto faz, pode ser simplesmente descrever ou colocar as fotos também. Fazer associação com fotos, tá? Então, vamos colocar aqui, professora Ana Karina. Então, a professora Ana Karina é professora de Química. Já coloco a resposta aqui embaixo, tá? Que vai ser na associação. Vou colocar aqui meu nome também. Sou Alfredo, professor de Física. Colégio. Física. Vou colocar aqui, vamos pegar de cada uma disciplina, tá? Professor Rafael, professor de Matemática. Tá? Se eu quiser mais opções, simplesmente clico aqui em 3 outros conjuntos e vou preenchendo. Então, posso fazer quantas opções eu quiser. Tá? Então, vamos colocar aqui, coloquei aqui, então, professor Rafael, professor André, que é o nosso coordenador, né? Quem manda aqui no curso. Professor André Peron, professor de Geografia, tá? No 5, vamos ver aqui, no 5. No 5, professor Leonardo, vamos colocar também. Então, professor Leonardo é professor de filosofia do colégio. Está aqui, tá? Então, posso preencher mais professores ou mais itens, quantos itens eu quiser, tá? Se eu repetir uma coisa aqui, posso repetir? Posso. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, a professora Sandra também. A professora Sandra é professora de física, mas não esqueçam que eu tenho que escrever aqui a resposta, mesmo já tendo o física lá, eu tenho que escrever a resposta própria para a professora Sandra. Então, física também, tá? Fiz isso aqui, salvo as mudanças, Eu tenho aqui, ó, depois vocês vão ver no banco de questões como é que fica, vai ser explicado aqui, então eu tenho a questão aqui feita, tá? Então, professora Sandra, Ana Karina, tem uma opção lá que ela faz automaticamente esse embaralhamento, ela faz toda vez que se acessa isso aqui é embaralhado, não apresenta, não aparece sempre como está. Voltando lá, a gente dá uma olhadinha, tá? Aí aqui você pode escolher, ó, quando você clica aqui, o aluno vai escolher, tem as opções aqui, ó, tá? Então, vamos colocar errada para ver como é que fica, né? Sou André. Algumas erradas. E vamos enviar e finalizar. Olha lá, ó, já aparece aqui o feedback. Lembrando aquilo que foi falado ainda há pouco pelo professor Eros, o feedback ele pode ser imediato, tá? No caso de uma avaliação, de uma prova de um aluno, a gente não deixa essa opção disponível. A gente deixa para fazer depois, tá? E a gente pode também fazer aqui de novo, tá? Posso preencher com as respostas certas aqui também, né? Lembrando que essa opção é a opção que o professor tem também, tá? Que também pode se deixar disponível para o aluno. Aí você vai também definir isso aí. Tudo isso aqui você pode programar antecipadamente. Então, a ideia está aqui, a ideia inicial. E a figura? Pode botar figura? Pode botar figura. Como é que vamos fazer? Então, eu vou lá, ó, vou editar novamente a questão, tá? E aqui, ó, por exemplo, na professora Ana Karina, vamos supor que eu queira colocar a foto da professora Ana Karina. Então, eu vou pegar a foto aqui, ó. Vocês podem ter a foto guardada lá no computador de vocês. E aí vocês vão colar a foto aqui. Ctrl V, colei a foto, tá? Posso fazer de cada um. De cada um eu posso fazer isso aqui.
Vamos salvar as mudanças aqui de novo e ver como é que fica. Olha aí, ó, apareceu. Então, aí eu também posso colocar figuras para fazer associação. Aí é a gosto da pessoa, do professor, tá? Vou mostrar como é que fiz rapidamente essa questão, como é que ela fica. No espaço, no meu espaço lá, de experimentos. Então, está aqui. Então, essa questão, vamos lá no banco de questões, está aqui, ó. Então, professores do CA, como é que ficou ela aqui, ó? Então, está aqui, ó. Tá? Você pode fazer, ela fica bem, bem limpa, bem interessante, tá? E aí você pode fazer essa associação, tá? Escolher aqui. Então, fica bem interessante para fazer, com figuras também, com coisas. Aí você escolhe como que você quer fazer, tá? Tem bastante opções, tá? E é bastante interessante, né? De uma questão simples de uma questão simples de alternativas, ou seja, você vai fazendo isso aí, como tem também a opção de configurar aqui, ó, nós temos a opção de embaralhar, tá aqui, ó, aquilo que eu falei, ó, tá? Toda vez que o aluno acessa, isso aqui fica misturado, não é sempre na mesma ordem, tá? Então, eu faço essa opção aqui, e cada vez que o estudante acessa, ele vai ter uma ordem diferente. Então, já é uma dificuldade a mais para não ter né, vamos dizer assim, aquela informação passada para outra, tá? Como o professor Eros colocou. Então, é isso aí. Vamos passar, então, agora para outra questão, passando para o professor Eros, por aí, professor? Opa, estamos aí, Alfredo. Deixa eu compartilhar aqui. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma questão de múltipla escolha, que, na minha opinião, eu acho que é a questão que é mais utilizada aí em provas, né, em avaliações. Eu já deixei aqui mostrando, ó, a questão, como que eu vou configurar e vou montar essa questão aqui. Recentemente teve uma informação aí, uma divulgação do gás fosfina num dos planetas aí do sistema solar, e eu montei uma questão a respeito disso, tá? Eu sou professor de química, então eu vou aproveitar o embalo, tá? Então eu quero mostrar para vocês depois como que eu monto essa questão, colocando uma figura e mostrar outros detalhes aqui. Então eu vou clicar em qualquer um aqui e vou verificar. Vejam, o que aparece aqui, ó? Eu cliquei na correta, aí ele dá um tique aqui verde, correta, e dá mais uma informação aqui, ó, exatamente, indicando a presença de micróbios, ou seja, ele está te dando mais uma informação, além do que você já sabe, ele está complementando a informação. Essa informação que aparece ao lado da alternativa é chamado de feedback específico. Vou fazer de novo. Vou clicar em uma errada agora. Verificar. Ó, aparece em vermelho, um X aqui em vermelho, e ele te dá uma correção aqui. O gás fosfina é o pH3, piramidal, enquanto o gás metano é o tetraédrico. Isso aqui é interessante porque você pode dar uma lista de exercícios para o aluno com a intenção de que ele resolva e já tenha uma informação ali do que é correto e do que é errado, e se tiver um clique errado, já vai te dar a correção ali imediatamente. Então, esse feedback aqui, esse retorno é chamado de feedback específico. Já vou mostrar onde que a gente coloca lá na configuração. Aqui embaixo, vai te dar a informação que tua resposta está incorreta, tá? Essa aqui também é uma informação que você consegue determinar e configurar na própria questão. E aí eu coloco mais uma informação aqui embaixo, ó, essa outra parte aqui, o que é fosfina, e essas outras duas informações aqui, eu coloquei no feedback geral. Ou seja, eu te dou mais uma informação, o aluno vai ter mais uma informação além daquela que ele já tem na própria questão.
Logo, se o aluno tiver alguma dificuldade, ele pode vir aqui ter uma informação a mais, e o professor também pode colocar, além de texto, pode colocar um link. Então, eu coloquei um link aqui que vai redirecionar para uma informação científica. E, por fim, aqui, por padrão, por default aqui do sistema, ele te dá qual é a resposta correta. Bom, vamos fechar aqui o preview e vamos fazer uma questão múltipla escolha, com todas as informações que a gente deseja fazer. Vou colocar aqui ativar edição, tá? Repetindo, nunca é demais repetir. Vou entrar aqui e vou escolher questionário. Então, estamos aqui na página onde eu consigo adicionar uma questão. Eu já tenho as informações aqui também no Word. Primeira informação, nome da questão. Vou colocar aqui o nome da questão, vai ser moléculas. Alguém pode ficar se perguntando o seguinte: esse nome de questão aqui vai aparecer para o aluno? Não, nome da questão não aparece para o aluno. Essa informação aqui vai ser para o professor organizar as questões no banco de questões. Ou seja, o interessante aqui no nome da questão é você colocar, padronizar termos, palavras-chave para questões que são muito parecidas, tá? Áreas idênticas. Ou seja, eu estou falando sobre moléculas, sobre composto molecular, então eu vou montar um monte de questões cujo nome vai ser moléculas. Legal. Aqui eu vou colocar o texto da questão. Então, eu vou copiar aqui o texto da questão. Eu acho necessário também colocar mais uma informação, que é a figura. Então, eu consigo adicionar uma figura através desse link aqui, ó, inserir, editar imagem. Vai abrir esse navegador aqui, encontrar ou enviar uma imagem, escolher arquivo. Vou escolher aqui meus documentos, abrir, enviar este arquivo, inserir. Ok. Puxa, Eras, ficou muito grande. Olha, como é que eu faço para diminuir uma questão, ou aliás, uma figura dentro do Moodle? Nas bordas da figura tem uns quadradinhos, então vai puxando, ela vai diminuindo. Deixa eu aumentar aqui, para ficar melhor para a gente visualizar. Opa! Deixa eu ver aqui. Deixa eu recarregar. Acho que a figura é muito grande. Perdi as informações. Deixa eu voltar aqui. Moléculas. Deixa eu colocar aqui o enunciado. Deixa eu tentar de novo. Que a figura eu acho que é um pouco grande. Sistema solar. E enviar este arquivo. Inserir. Ok. Deixa eu aumentar aqui. Que daí não precisa... Aqui, ó. Estou diminuindo a figura. A figura é enorme. Então, dentro desse menu, que é um menu HTML, eu consigo fazer a adição de figura. Então, está aqui a figura. Gostaria de colocar ela mais no meio, então tem como fazer isso também. Vou colocar ela mais no meio. Ok. Então, a figura já está dentro da minha questão. Exibir descrição na página do curso? Não é necessário. Opa, eu acho que eu estou confundindo. Desculpem, gente. Eu estou confundindo aqui. Eu não estou adicionando uma questão. Perdão. Deixa eu voltar aqui. Vou adicionar aqui, ó. Perdoe-me. Estava configurando a questão. Então, eu vou aqui em múltipla escolha. Então, desculpa, vamos voltar, tá? Esqueçam o que eu acabei de falar. Vamos para as informações técnicas agora, sem erro. Vamos aqui adicionar uma questão de múltipla escolha. Múltipla escolha. Adicionar. Vou colocar aqui o nome da questão. Vejam que é muito parecido, por isso eu confundi. Vou botar moléculas. Descobri em tempo o meu erro. Vou colocar aqui o texto. Sim.
Eu vou dispensar a figura, porque não perder o nosso tempo. É o mesmo esquema, tá? Então, clica aqui, vai aparecer aqueles navegadores. Marcação padrão vai ser de 1 ponto. Isso aqui vem por feedback, já por padrão. Feedback geral, aquela informação que apareceu embaixo, tá? Então, é aqui que eu coloco. Esse feedback geral é da questão, é sobre essa questão. Então, estou falando sobre o gás fosfina, eu vou dar mais uma informação aqui. Essa questão aqui tem apenas uma resposta, tá? Eu posso optar para múltiplas respostas permitidas. Tá? Então, quero colocar uma de múltipla escolha, apenas uma é correta, mas também é possível de colocar e configurar uma questão de múltiplas respostas. Misturar as opções, tá? Isso que é importante. Como que você quer numerar as alternativas, tá? Você decide. Agora vamos às respostas. O que mais interessa é saber as respostas, tá? Então, vou colocar na escolha 1 aqui a primeira alternativa. Vou colocar todas as informações aqui primeiro. Escolha 2 é a próxima alternativa. Não esquecendo que uma delas é correta, tá, gente? A correta vai ser a escolha 2 aqui. O gás encontrado foi na atmosfera de Vênus. Então, na questão correta, eu tenho que colocar 100%. Então, essa é a questão correta. O sistema vai ler isso. Escolha 3. Pronto. Vejam que o que mais interessa aqui, e o que é mais importante é vocês colocar qual é a resposta correta. As outras informações que eu vou falar depois, elas são complementares. Isso que eu estou fazendo agora, ela é obrigatório. Feito. Vejam que eu estou falando das alternativas. Lembram que eu mostrei para vocês que do lado das alternativas, quando o aluno clica, pode aparecer alguma informação? Aquela informação é chamada de feedback específico. É esse feedback que eu tenho aqui, ó. Eu vou colocar num deles, tá? Vou colocar em um deles só para a gente visualizar depois. Aqui. Pronto. Nessa alternativa aqui vai ter um feedback específico. Os outros eu não vou colocar. Ou seja, o feedback específico aqui é uma opção que o professor vai colocar ou não. Feito isso, você tem a possibilidade de colocar mais algumas alternativas. Tá? Essas outras configurações aqui não são necessárias. Eu vou salvar a alteração e continuar editando, só para ver como que nós estamos até o momento. Então, aqui embaixo eu consigo, no lado dessa lupinha aqui, ó, pré-visualizar. Do lado dessa lupa eu consigo pré-visualizar a questão já feita. Então, eu vou visualizar, vamos ver como é que ela está. Então, tá aqui, ó. Então, a questão já está montada, enunciado e as alternativas, e eu vou clicar naquela onde aparece um feedback específico, que é essa aqui, ó. Verificar. Pronto. Então, a questão está funcionando certinho, perfeito. É só montar outras questões para seguir o questionário. Ok? Aproveitando, então, passo a palavra para o professor Leonardo, para a gente falar sobre outra questão que também é bastante utilizada, que é a questão dissertativa. Certo, Leonardo? Certo, Eros. Estou aqui na escuta. Pode liberar, por favor, a tela para mim? Liberado. Vou apresentar a minha tela aqui, então. Beleza. Então, o Eros falou sobre a questão bastante utilizada, questão de múltipla escolha, mas a gente sabe que, como professores, a gente às vezes reconhece que uma boa avaliação, ela precisa cercar, né, todas, ou pelo menos o máximo de possibilidades, de alternativas para avaliar o aluno, para ele poder se expressar, né, para ele poder mobilizar o conhecimento. Então, a gente fazer uma prova inteira de múltipla escolha, por vezes é bastante prático, mas por vezes pode nos causar certa insegurança no momento da avaliação, né? Porque sabe que uma avaliação múltipla escolha é algo que muitas vezes
naquele nervosismo, facilmente o aluno erra, né? Tem essa questão toda. E também carece também de avaliar a questão dissertativa, como que o aluno escreve, né? Como que ele se expressa de forma escrita. Então, uma prova, um questionário, é bom colocar, né, uma ou mais questões desse tipo, dissertativa. Então, rapidinho aqui, vou mostrar para vocês como se monta uma questão dessa, né? Ressalto que o único inconveniente, digamos assim, é que o aluno não tem a resposta, como a Ana já falou, né? Diversos já falaram aí. O aluno não vai ter uma resposta imediata do resultado, como uma questão objetiva, né? Então, ele vai precisar aguardar a correção. Mas, no questionário, a correção do Moodle, ele gera uma ferramenta de correção muito bacana, em que vocês depois vão ver que fica tudo muito bem organizado. O professor pode fazer comentários à resposta do aluno, né? Pode estabelecer a pontuação de uma forma muito organizada. Mas o nosso ponto aqui é como monta uma questão desse tipo, né? Então tá, vamos clicar aqui em adicionar, né? Eu já estou aqui em um questionário previamente criado. Então, adicionar, vamos escolher uma nova questão. Aí a gente clica em dissertação, né? Não é questão dissertativa, mas está escrito dissertação. Permite uma resposta de um upload de arquivo ou texto online. Deve, então, ser avaliada manualmente, como eu disse. Então, aqui ele está dizendo que essa resposta tanto pode ser escrita online pelo aluno, ele vai abrir um campo ali para ele escrever, ou então você pode deixar selecionado para o aluno enviar um arquivo. Eu já utilizei isso aí antes. Então, na hora de criar a questão, você dá a possibilidade para o aluno mandar uma foto, por exemplo, ele tira do celular uma foto de um texto que ele escreveu manuscrito. Isso também pode ser feito, tá? Então, vamos lá, clicamos aqui, vamos adicionar a questão. O nome da questão. Eu vou criar uma questão aqui da minha área, tá? Tá mais fresquinha. Solução kantiana, tá? Um título aí fictício. Título da questão. Aliás, já que está ali, texto da questão. Explique, como normalmente se faz em questões dissertativas, né? Explique a solução dada por Kant para a oposição entre o racionalismo e o empirismo, certo? Então, para não ficar uma coisa muito seca, então a gente pode colocar uma imagenzinha, eu já previ aqui também, né? Normalmente uma imagem ajuda o aluno a pensar, né? A gente acha que não, mas a gente funciona muito de forma visual. Então, a gente pode colocar uma imagem, como já foi colocado em questões anteriores, né? Você escolhe um arquivo. Aqui você precisa ajustar o tamanho, né? Conforme o Eros já tinha sugerido. Aqui, eu vou ajustar aqui manualmente. Vamos ver como é que fica. Não, tá ali a imagem. Tá? Então, marcação padrão, a gente deixa 1. Nessa imagem eu vou colocar antes do texto, né? Fica melhor. Coloco antes do texto. Aí, assim, o aluno tem uma imagenzinha, tá? E o texto, a marcação padrão é 1. Feedback geral, né? Eu poderia colocar, depois que o aluno termina a atividade, quando o questionário é encerrado, muitas vezes aparecem os chamados feedbacks gerais, né? O Eros depois pode complementar a explicação. O professor pode colocar as respostas que seriam corretas, né? Ou seria uma versão correta dessa resposta, um modelo, para o aluno depois avaliar a resposta que ele escreveu para a resposta que seria esperada, né? O tal do feedback. Então, você pode colocar isso ou não pode, não é obrigatório aqui, né? É uma opção aí pedagógica. Opções de resposta.
Quando está aqui em editor HTML, significa que é um texto online, que o aluno pode escrever o texto, né, diretamente aqui no Moodle. Né? Então, a gente pode deixar assim. Tá? Exigir texto, exigir que o estudante insira um texto. Não, isso aqui é bom deixar, né? Tamanho da caixa de entrada, significa o tamanho de letra, de linhas. Né? Vamos deixar aí por enquanto. Permitir anexos. Vamos colocar assim, permitir. Né? Digamos que o aluno prefira fazer manualmente, ou já tenha feito. Então, se ele quiser enviar uma foto, né? Então você coloca permitir um anexo. Tá? Já colocou um. Exigir anexos. Opa, anexos opcionais, né? Porque a gente, nessa opção, foi dado para o aluno escrever online. E aqui tem tipos de arquivos aceitos. Quer dizer, o formato, né? Os tipos de arquivos aceitos podem ser restringidos digitando uma lista de extensões de arquivos. Se o campo estiver vazio, serão permitidos todos os tipos. Então, se você deixar vazio, o aluno pode mandar um arquivo de imagem, né? Um PDF, pode mandar um doc. Então, se você deixar em branco, a liberdade dele é total. Mas você também pode escolher, né? Então, aí, você clicando em escolher, por exemplo, você pode... vamos imaginar que você queira uma atividade em que o aluno mande em PDF. Por que ele manda em PDF? Além de ser mais leve, depois, lá na hora de corrigir, isso facilita a correção. A ferramenta de correção do Moodle, quando o aluno envia em PDF, o professor consegue abrir no seu corretor de uma maneira muito fácil, muito prática, né? Então, aí você teria que escolher aqui em PDF. Onde é que vai? Vamos lá em arquivos de texto. A gente vai escolher arquivos de texto e ali a gente escolhe o PDF. Arquivos de documento de texto. Eu demorei para encontrar isso aqui, pessoal, mas agora eu já estou passando o caminho das pedras para vocês. Aí você seleciona PDF aqui, ó. Certo? Selecionado, salvar mudanças. Então, significa que o aluno só pode mandar em PDF, tá até marcado ali. Isso facilita o trabalho para o professor, tá? Mas se você quisesse pedir para ele enviar PowerPoint, outras coisas, seria possível, né? Deixando tudo em branco, ou então você escolhendo lá. Mas, para a nossa situação agora demonstrativa, é o PDF que é a opção. Modelo de resposta. Então, aqui você poderia colocar um modelo de resposta para o aluno ter uma base. Claro que você não vai colocar o conteúdo dessa resposta, você vai pegar uma outra resposta, uma resposta fictícia, mas que você considera que está bem estruturado. Então, lendo essa resposta para uma outra questão, o aluno teria ideia de como é que é. Você sabe que tem muita gente que não sabe construir direito um parágrafo, né? Então, você colocaria aí um modelo de um parágrafo bem construído, com quantas sentenças, né? Para o aluno ter uma inspiração, digamos assim. Selecionador de informações. Isso aqui nós vamos deixar por enquanto, tá? Aqui é um conhecimento mais avançado. Salvar mudanças. Tá? Temos aqui, então, a questão aparentemente foi criada. Vamos dar uma olhada como é que ela ficou? Muito bem, está ali, ó. Está aí para vocês na tela. Então, aparece a imagem. Explique a solução dada por Kant para a oposição entre racionalismo e empirismo. Aí, aqui, o aluno aí começa a escrever. Kant, vai escrevendo a resposta dele. Ou, então, aqui ele pode colocar um arquivo. Né? Então, ele escolhe um arquivo lá do computador dele e arrasta para cá. Aí ele salva, envia, né? Envia e finaliza a resposta. Finaliza a questão, tá? Então, basicamente, vou fechar aqui o preview. Basicamente, está demonstrado, então, aqui a construção de uma questão dissertativa, que serve aí muito bem para complementar a avaliação de aprendizado dos nossos alunos, certo? Então, passo a palavra aí para o próximo apresentador,
que vai falar do próximo tópico.